O sino da igreja afundada de Kaliazin, a lenda misteriosa da Rússia. A cidade de Kaliazin, localizada às margens do rio Volga, guarda uma das histórias mais enigmáticas da Rússia. Hoje, ao visitar o local, muitos turistas se deparam com uma visão ao mesmo tempo estranha e hipnotizante. Uma torre de sino solitária, erguida no meio das águas, como se fosse o último suspiro de uma cidade desaparecida. Essa imagem, que parece saída de um sonho ou de um quadro surrealista, é apenas a ponta visível de uma memória mais sombria. Dizem os moradores mais antigos que, nas noites de neblina, quando o silêncio se mistura ao murmúrio do rio, é possível ouvir o som de badaladas que não deveriam existir. São toques profundos, distantes, vindos do fundo das águas, como se o sino da antiga catedral ainda estivesse lá, preso em um tempo em que a cidade fervilhava de vida. Mas a história desse sino não começa com a represa. Ela remonta a séculos de devoção, fé e tragédias e se tornou uma lenda que atravessa gerações. Antes da represa, Kaliazin era uma cidade medieval próspera. Suas ruas estreitas de pedra levavam até o coração religioso do lugar, o mosteiro de São Nicolau, cuja imponente torre se erguia acima de todas as construções. Os sinos, moldados em bronze pesado, ecoavam não apenas para chamar os fiéis à missa, mas também para anunciar guerras, casamentos, funerais e celebrações. O sino maior, conhecido como o sino de São Nicolau, era o orgulho dos habitantes. Segundo registros antigos, ele foi fundido no século XVII e abençoado por monges com rituais solenes, sendo considerado um protetor da cidade. Havia quem acreditasse que seu som não era apenas metálico, mas sagrado, capaz de afastar pragas, espíritos malignos e até tempestades. Durante os séculos seguintes, Kaliazin floresceu em torno de seu mosteiro e da torre. A cada badalada, parecia que a cidade inteira respirava junto com o sino. No século XX, no entanto, a Rússia passou por mudanças radicais. Com a ascensão da União Soviética, a fé e as tradições religiosas foram postas à prova. Para os novos governantes, a religião era vista como um obstáculo ao progresso. Foi nessa época que surgiu o projeto da represa de Uglit, que alagaria grandes áreas do Vale do Volga para criar um reservatório imenso, fundamental para a industrialização e para a geração de energia elétrica. O plano não poupava nem cidades, nem igrejas, nem cemitérios. Kaliazin estava no caminho da modernidade e, portanto, deveria ser sacrificada. Os moradores foram obrigados a abandonar suas casas. Ruas inteiras desapareceram sob as águas. Igrejas que haviam resistido a séculos de guerras e incêndios foram demolidas ou simplesmente submersas. Apenas a Torre do Sino, considerada um marco arquitetônico, foi parcialmente preservada, mas isolada no meio do reservatório, como um esqueleto de pedra. Contam que antes da inundação, o sino de São Nicolau foi retirado e enviado para ser derretido. Porém, há versões conflitantes. Alguns dizem que um dos sinos caiu acidentalmente no rio durante a operação. Outros juram que os monges, em ato de resistência silenciosa, enterraram o sino nas águas para que nunca fosse profanado. Seja como for, a lenda se formou. Um sino permaneceu no fundo do Volga. Pouco tempo após a represa ser concluída, pescadores começaram a relatar histórias estranhas. Em noites de neblina, quando a lua mal se refletia no rio, eles juravam ouvir o eco de sinos vindos do fundo. Não eram toques nítidos, mas vibrações abafadas, que ressoavam na alma como um chamado distante. Alguns diziam que o som surgia sempre à meia-noite. Outros que aparecia apenas em datas religiosas importantes, como a Páscoa ou o Natal ortodoxo. Um pescador chamado Alexei foi um dos primeiros a relatar publicamente a experiência. Segundo ele, estava remando em silêncio quando ouviu o som profundo de um sino, como se fosse chamado para a missa de um mosteiro inexistente. Assustado, voltou para a margem e contou sua história. Muitos riram, outros ficaram em silêncio, mas ninguém conseguiu oferecer explicação. Pouco depois, outros pescadores confirmaram ouvir o mesmo som. Com o tempo, a crença de que o sino submerso ainda tocava se espalhou. A partir daí, a lenda cresceu. Alguns moradores acreditavam que os sons eram lamentos da cidade perdida, como se as almas soterradas sob a água ainda buscassem consolo. Outros afirmavam que o sino tocava sozinho, movido por forças divinas, para lembrar os homens de que haviam cometido um pecado, destruir uma cidade sagrada em nome do progresso. Histórias ainda mais sombrias surgiram.
Pescadores juravam que aqueles que ouviam as badaladas claramente estavam destinados a morrer em breve. Como se o sino fosse um prenúncio, chamando a alma do ouvinte para o fundo do rio. Há registros de acidentes misteriosos. Um barqueiro, depois de confessar ter ouvido o sino 3 vezes consecutivas, foi encontrado morto nas margens, sem sinais de violência. Outro, tomado pelo medo, abandonou a profissão e passou os últimos anos repetindo que o chamado das águas iria buscá-lo. Com o passar das décadas, a lenda se consolidou. O sino toca para anunciar tragédias. Hoje, a torre da igreja é um ponto turístico. Muitos vão até lá em barcos, tiram fotos e contemplam a visão melancólica da torre emergindo da água. Guias turísticos contam a história oficial, falam da represa e do passado da cidade, mas sempre há alguém que sussurra sobre o sino. Alguns visitantes afirmam que, em noites úmidas e frias, ao se aproximarem da torre, ouviram um eco estranho, semelhante a um sino abafado pelo peso da água. Os mais céticos dizem que não passa do som metálico das correntes dos barcos ou do ranger da madeira contra a água. Mas para os supersticiosos não há dúvida, o sino ainda toca. Na tradição russa, os sinos sempre tiveram um papel especial. Eles não apenas chamavam para a oração, mas também serviam como instrumentos de proteção. Havia a crença de que o toque de um sino podia afastar epidemias e até mesmo demônios. O fato de um sino ter ficado preso sob as águas reforçou ainda mais o caráter sobrenatural da lenda. Para alguns, o sino toca porque a cidade, arrancada de suas raízes, jamais encontrou paz. Para outros, é um lembrete de que o progresso, quando não respeita a memória e a fé, deixa feridas que nem o tempo pode curar. Até hoje, a lenda do sino de Caliazim é contada com respeito e certo temor. Pescadores mais velhos evitam remar sozinhos à noite. Há quem leve ícones religiosos consigo, temendo ouvir o chamado das águas. E, curiosamente, registros de sons estranhos foram captados por alguns turistas com gravadores. São ruídos que lembram toques abafados, metálicos, mas que poderiam ser explicados por correntes, peixes ou movimentos da água. O mistério permanece, e talvez seja justamente esse mistério que mantém a lenda viva. O sino da igreja afundada de Caliazim é mais do que uma história de assombro. Ele representa o encontro entre passado e presente, fé e modernidade, memória e esquecimento. Seu som, real ou imaginário, continua ecoando na mente daqueles que acreditam, como um lembrete de que certos lugares jamais desaparecem por completo. Porque no fundo das águas do Volga, há algo que resiste, o eco de uma cidade que não quis ser esquecida.